Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui iniciando mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre história, que tantas coisas que aconteceram no passado e que se refletem agora no presente. A gente vai entender isso direitinho, mas o nosso conteúdo hoje, vocês já estão vendo aí que são heranças da sociedade açucareira, Herança, o que é essa herança? A gente vai falar sobre isso. Mas antes, tem alguns recadinhos. Eu quero dizer que estou muito feliz por estar no estúdio hoje aqui e bem acompanhado. Nós temos aqui a Elaine fazendo a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível para todos e todas. Então, ela está por aqui junto com a gente, vai estar aqui até o final dessa aula, assim como a professora Kedma, que também está aqui com a gente. Tudo certinho, professora, por aí? Tudo certo sim, professor. Eu já estou na expectativa, já estou esperando essa aula, muito curiosa e aguardando, claro, a sua mensagem, Então, fica a postos, presta atenção, mas participa junto comigo, tá? Eu prometo que a mensagem que chegar, eu vou transmitir para o professor. Vamos embora? Pois é isso aí. Se você está assistindo essa aula pelo aplicativo, você pode conversar ali com a professora, mandar sua pergunta, sua mensagem. A gente vai trocando, essas informações aqui durante o decorrer da aula. Então, o aplicativo é uma das formas que você tem para acompanhar essa aula. Baixa o aplicativo, o QR Code já apareceu aí na tela. Então, você baixa o aplicativo e acessa a nossa aula por ele. Mas não conseguiu baixar o aplicativo, por algum motivo não consegue acessar a aula pelo aplicativo, você pode assistir pela TV Nova também, Isso, canal 22.3. Você pode acompanhar essa aula que está acontecendo ao vivo pela TV Nova. E ainda tem mais alguma opção? Tem sim, para não ter desculpa, você pode também acessar o canal do Educa Recife lá no YouTube. Então, são várias maneiras, várias possibilidades que você tem para acessar a nossa aula. Então, não tem desculpa. E faz o seguinte, divulga para todo mundo. Se você tem um amigo ou uma amiga que não está assistindo, que não está acompanhando as aulas ainda, espalha para todo mundo a notícia e vem participar junto com a gente. Nós iremos conversar sobre história, aquilo que passou, que está lá no passado, mas que são coisas que acontecem lá atrás e que refletem algumas coisas que estão acontecendo no presente, algumas escolhas, algumas decisões. Tudo que a gente está vivendo agora, nesse momento, inclusive, vai refletir lá na frente. As escolhas que você faz, se você estuda muito, por exemplo, você vai conseguir se dar bem numa prova no futuro. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui vai refletir lá na frente. E as coisas que aconteceram no passado se refletem, às vezes se repetem, às vezes melhoram, às vezes pioram, e assim a história vai sendo construída, e assim as coisas vão acontecendo. Então nós vamos voltar no tempo, vamos nessa, para a gente entender essa sociedade açucareira, essa sociedade do açúcar, a herança que nós temos ali, que essa herança, algo que vem para nós, algo que estava lá e chega aqui para a gente. Essa herança, para a gente compreender isso, a gente vai precisar voltar no tempo. Voltar no tempo. O tempo que é muito longo, professor, muitos anos. Quando? A gente vai voltar para quando? Que volta no tempo? Vamos para o litoral do Nordeste brasileiro, regiões produtoras de açúcar, entre os séculos 16 e 17. Então, a gente vai voltar bastante no tempo, Num período em que aqui a nossa sociedade, a economia aqui era baseada na produção do açúcar, da cana-de-açúcar, que vocês estão vendo aí na tela. Vamos estudar um pouquinho, saber como era que aconteciam as coisas nesse período e entender, será que o que aconteceu lá naquela época ainda acontece hoje? Será que mudou alguma coisa? Será que está mudando ou não mudou nada? O que é que você acha disso? Vamos começar a pensar. A história serve para isso, para que a gente comece a pensar. A história coloca a gente para refletir sobre determinadas ações, sobre determinadas atitudes.
Muito importante a gente estudar a história. Quando a gente entende a história, a gente consegue tomar melhores decisões. A gente tem mais argumentos para discutir com as pessoas também quando a gente estuda a história. Nesse período da Sociedade de Açúcar, nós tínhamos um processo chamado de plantation. E aí nós tínhamos características importantes aí nesse processo. Primeiro que era uma monocultura, ou seja, nesse processo de produção não tínhamos variedades aí de produtos, vamos dizer assim, de coisas sendo cultivadas. Monocultura, uma coisa só. E o que era produzido? O que é que era cultivado? Cana-de-açúcar. Só cana-de-açúcar. Monocultura, uma coisa. Latifúndio. O que seria esse latifúndio? Quando a gente fala a palavra latifúndio, vocês vão lembrar agora, não vamos esquecer mais que monocultura, produção de um elemento, latifúndio, grandes propriedades de terra. Grandes propriedades de terra na mão de poucas pessoas. Pois é, latifúndio, terras. Essas terras elas podem ser produtivas ou não. Então, latifúndio, pensar em grandes propriedades de terra. Exportação, ou seja, a cana-de-açúcar que era cultivada, produzida aqui, não ficava no nosso país, era exportada. Portugal. Lembra que nós fomos colonizados, né? Nós fomos colônia de Portugal. Então, o que era produzido aqui ia Europa. E essa mão de obra, as pessoas que trabalhavam nos engenhos, que produziam aí a cana-de-açúcar, eram pessoas, povos escravizados. A mão de obra era escrava nesse período aí. Já lembra que a gente voltou no tempo. Então, esses pontos importantes, monocultura, latifúndio, grandes propriedades de terra, exportação, o que era produzido ia para fora do nosso país, e a mão de obra era escrava. Esses pontos características do plantation. A sociedade nessa época era uma sociedade patriarcal. O que a gente lembra com esse nome aí? Sociedade patriarcal. A figura do homem nesse período aí era muito importante, era mais importante do que a figura da mulher. Nesse período, a mulher não tinha muito espaço no trabalho, não tinha muito espaço na sociedade, era vista de uma maneira inferior ao trabalho aí do homem. O homem era que estava à frente de todo o processo, na economia, na religião, na educação, todos esses setores da sociedade, quem comandava, quem estava à frente era o homem. Aí a gente começa a já relacionar com o nosso presente. E aí eu vou fazendo as perguntas. Será que mudou? O que é que temos aí de herança? Então, quando a gente pensa sociedade patriarcal, quando a gente pensa hoje, vocês já devem ter ouvido falar sobre machismo. Quando a gente pensa nisso, na verdade isso aí, resquícios de uma sociedade patriarcal, onde o homem era ali o que estava na frente dos processos. E essa sociedade aí era desse jeitinho que acontecia. No engenho, nós temos o senhor de engenho. Era ele que mandava, era ele que comandava todo aquele processo ali. Sociedade escravista. Nessa época aí, nós tínhamos a presença dos escravos, que na grande maioria, povos escravizados, povos africanos, os negros. E aí a gente começa a relacionar também com o nosso presente. Será que os negros ainda hoje sofrem preconceito, racismo? Será que os negros, eles têm a mesma oportunidade dos brancos? Ou seja, algo que estava lá no passado, né? Século XVII, século XVI, nós temos ainda hoje na nossa sociedade um processo que vem dentro desse passado histórico, os povos escravizados, que pessoas negras ainda sofrem muito na sociedade atual, nos dias atuais. Sociedade escravista. Então a gente começa a pensar, né? Muita coisa que acontece nos dias de hoje
vem, ó, lá de trás, do passado. E aí nós tínhamos grupos dentro dessa sociedade açucareira, grupos bem definidos aí. Nós tínhamos os senhores de engenho. Então, os senhores de engenho, os donos de terra, né? Aqueles que tinham ali o poder econômico daquela sociedade, o dono do engenho. O senhor do engenho era que comandava tudo, mandava nas pessoas, fazia parte administrativa, fiscalizava, a figura do homem central, o senhor de engenho. Nós tínhamos alguns homens livres que trabalhavam para os senhores de engenho. Nós tínhamos o capataz, nós tínhamos os artesãos, nós tínhamos outras pessoas que trabalhavam ali dentro desse engenho, dentro dessa sociedade, que aí nós temos uma grande quantidade de engenhos funcionando nesse litoral. E aí nós tínhamos os homens que eram livres, mas que trabalhavam dentro desses engenhos também. E nós tínhamos os povos que eram escravizados, que nesse caso aí eram uma grande maioria comparado a outros períodos da nossa história. Então nós temos os povos escravizados aí, que eram a maioria. Se você analisar o engenho, a maioria das pessoas ali que trabalhavam, precisavam de uma mão de obra grande, extensa, para movimentar os moinhos e outras funções que existiam dentro dos engenhos. Então a gente poderia dividir a sociedade dentro desse grupo aí, nesse período. Senhor de engenho, sociedade patriarcal. Começa a pensar, será que existem senhores de engenho ainda hoje? Se a gente fosse relacionar o senhor de engenho da época com as pessoas de hoje, com a sociedade que a gente vive hoje, se a gente fosse fazer essa relação, quem seriam os senhores de engenho? Quem seriam os povos escravizados, que não são mais escravizados, mas que às vezes as relações são muito parecidas, né? Pois é, vem lá de trás. Senhor de engenho, ele tinha poder social, familiar, político e econômico. Vivia lá na Casa Grande. Então a gente tem lá dentro daquele formato ali do engenho, a casa, o local, que essa casa era o centro administrativo do engenho, não era só a moradia para ele dormir e descansar. Não, ali funcionava o centro administrativo do engenho e aí a figura do senhor que mandava. Tinha o poder social, então ele era ali o dono, vamos dizer assim, das pessoas que estavam ali. E quando eu falo dono, não eram só os escravos, ele também se sentia o dono das mulheres que estavam ali. Ele que comandava tudo aquilo ali. A mulher não tinha uma decisão política, uma decisão social forte nesse período. Ela só vai, por exemplo, a mulher só consegue o poder de voto bem mais na frente. Então, familiar, quem mandava, quem tomava as decisões do que fazer e do que não fazer? O homem ali, o senhor de engenho. Decisão política e econômica. Então, senhor de engenho, a figura do homem ali, a gente pensa, sociedade patriarcal, o homem vai estar acima. E ele está aí, a figura que vive lá na Casa Grande. E aí vocês sabem, né? Dentro do engenho nós temos lá a Casa Grande e os outros setores, né? Dentro ali do processo onde acontece, tudo vai girar dentro dessa economia da produção de açúcar. Os homens livres, funcionários assalariados do engenho, aí nós temos os capatazes, por exemplo, que estavam ali observando, fiscalizando todo o trabalho, tomando conta dos escravos para que eles não fugissem e aplicando castigos também quando era necessário. Proprietários de terras sem engenho, então nós tínhamos as pequenas terras também que não tinham engenho, artesãos, agregados, funcionários públicos, são uma parcela da sociedade que compunha aí os homens livres. E aí nós tínhamos, claro, nesse período, os povos escravizados, que formavam a base dos trabalhadores do engenho de açúcar. Boa parte desses povos escravizados que eram trazidos da África aqui para o Brasil. Essas são as divisões da sociedade nesse período. Hoje, nós não temos mais os povos escravizados. Todos os homens são livres. As figuras, quando eu disse para você, a figura do senhor de engenho era aquele que tinha poder político, era aquele que tinha poder, principalmente também aquisitivo. Hoje, se a gente pensa, nós temos grandes estatais, grandes indústrias, pessoas que detêm muito dinheiro. E se a gente pensar, pessoas que detêm muito dinheiro, são muitos?
comparado ao que não tem, não. A grande maioria dos homens livres, a grande maioria das pessoas vive ali, né, dentro de uma proposta, dentro de um salário mínimo, 2 salários mínimos. Mesmo os funcionários públicos também se enquadra dentro dessa categoria, se eu for pensar assim, dos homens livres. E essa construção da sociedade vai se dar desde esse período assim. Uma pequena parcela da sociedade vai deter o poder, muito dinheiro, muito poder, decisão política, decisão econômica, e a maior parte da sociedade vai ser dominada aí por esses que estão em cima, no topo da pirâmide. Outra coisa importante que nós temos para destacar aqui é que nesse período nós temos o catolicismo como a religião oficial do nosso país. Outras religiões, outros cultos, principalmente os de matrizes africanas, eles não eram permitidos. Inclusive, esportes, por exemplo, que hoje nós conhecemos como a capoeira, era proibido. Passou um tempo no nosso país proibido. Então, tudo que vinha dessa manifestação de outros povos, que não era aqueles, os dominados, os dominantes, os colonizadores, aquela religião europeia ali, tudo que era contrário não era bem aceito, não era aceito, na verdade. Porém, apesar da igreja ter grande poder, ela, que aí nós tínhamos os grupos jesuítas, os carmelitas, os capuchinhos, os franciscanos, ela respondia ao Estado. E aí, quando a gente fala do Estado, aí a coroa portuguesa. Vocês sabem que nesse período aí nós tínhamos o rei de Portugal. É diferente do processo, né, que nós vivemos hoje. Nós temos o presidencialismo, nessa época não existia, nós tínhamos ali, está ali obedecendo à coroa portuguesa, rei de Portugal. Então toda a sociedade estava ali voltada ao Estado português, coroa portuguesa. E aí eu tenho uma imagem que trouxe para vocês para ilustrar o que era esse engenho de Itamaracá, de Franz Post. Nós temos aí uma imagem, e nessa imagem, quando a gente começa a observar todos os elementos, a gente começa a perceber tudo isso que eu estava falando presente aí. Eu tenho lá atrás a Casa Grande, nós temos aqui no outro lado, do ladinho ali, o que a gente pode chamar que seria a senzala. A senzala seria onde os negros ficavam. E aí nós temos um destaque aí na frente para o moinho, né? O local onde vai ser produzido lá o melaço e vai ser, lembra, exportado para Portugal. Uma coisa que eu percebo aqui, os povos, né? Vocês estão vendo aí na imagem, tem ali no centro, logo no comecinho, negros que estão carregando alguém. Vocês estão vendo ali uma pessoa num cavalo, animais sendo conduzidos, mas vocês estão vendo aí quem é que está trabalhando. As pessoas que trabalhavam dentro desses engenhos eram os povos escravizados. Então vai prestando atenção, imagem antiga que vai trazer para a gente como era que funcionava esse engenho. Claro, isso aí é uma ilustração, tem algumas diferenças que vão mudar de um para o outro, mas funcionava dentro dessa estrutura aí, ó. Dentro do engenho, nós tínhamos a Casa Grande, que era onde ficava lá o senhor do engenho. Nós tínhamos a senzala, que era onde os escravos permaneciam após o trabalho. Nós tínhamos a fábrica de açúcar, que era o local onde estava sendo produzido o açúcar. E dentro dos engenhos, sempre nós vamos encontrar também uma capela, para mostrar a importância da religião também. Então, o engenho em si traz o resumo da sociedade dessa época. O engenho, se a gente pensa nesse círculo aí, é o resumo dessa sociedade açucareira. Casa Grande, a senzala, a capela, representando a religião, e ali a fábrica de açúcar, onde era produzido o melaço, né, que depois era refinado já em Portugal e voltava depois como um produto. E, inclusive, os produtos derivados do açúcar dessa época eram produtos valiosíssimos. As pessoas costumavam guardar em baús. Quando as pessoas chegavam no engenho para ser recepcionados ali, você servia produtos doces do açúcar, aquilo que vinha do açúcar, porque mostrava que você tinha poderes. Então, o açúcar era um produto valiosíssimo nessa época. E aí, claro,
temática nossa é falar sobre a herança. E o que é que nós temos de herança daquele período para cá? Uma das coisas que eu posso pensar aqui, e eu não sei se vocês gostam, eu pelo menos gosto bastante, mas eu trago como uma herança e que permanece até hoje, bolo de rolo. Quem é que não gosta? A professora Kedma gosta de um bolo de rolo? Eu gosto demais, demais, demais. Bolo E se de a gente bolo. for analisar, tem várias coisas, né, que a gente tem como herança e a gente nem se dá conta, né? Isso. Exatamente. Comidas doces, quem é que não gosta de um doce? Eu gosto demais. E a feijoada? Opa, herança do passado também. Hoje a gente pode visitar espaços aqui no nosso estado, como esse que eu coloquei aqui na foto, que é o Engenho Maçangana. Engenho Maçangana é um espaço aberto e você pode visitar, né? É um pouquinho distante, quem tiver a possibilidade pode marcar, ele está aberto durante os dias da semana, você vai lá, pode entrar em contato pelas redes sociais, agendar uma visita e conhecer um pouquinho ali de como funcionavam os engenhos naquela época. Então eu já visitei o Engenho Maçangana, quem sabe no futuro a gente pode até mostrar para vocês aqui uma visita que eu fiz lá, nós filmamos e aí vocês vão acompanhar. Mas é uma das possibilidades que a gente tem de conhecer um pouquinho como era aquela sociedade naquele período. Sociedade essa que trazia aí uma grande potência a cana-de-açúcar. Será que é produzida a cana-de-açúcar hoje? Ainda assim, nós temos aqui na Zona da Mata grande produção de açúcar que hoje também traz não só para produtos alimentícios, mas a gente tem também a produção do etanol vinculada aí à cana-de-açúcar, a produção do álcool, da cachaça. Pois é, já coloquei aí pra gente, ó, melaço, cachaça, etanol, são produtos que vêm aí da cana-de-açúcar, que era produzida, claro, hoje em menores proporções, hoje não tem uma grande importância, vamos dizer assim, para a economia do nosso país, como era naquele período, até porque, lembra, naquele período nós tínhamos a monocultura. Hoje o nosso país ele produz muito mais do que a cana-de-açúcar. Tem muitos produtos que são produzidos. E com o passar do tempo, né, as coisas vão mudando. Né? A gente tem um período aqui no nosso país que a bola da vez era o café. E aí tem são outras histórias que a gente vai conversar mais para frente. Outra coisa que nós temos aí dessa época que surge, aí nós temos no período de produção de açúcar, cana-de-açúcar, eu vou para a Zona da Mata aqui de Pernambuco e eu trago aí os caboclos de lança, são pessoas que muitas vezes trabalham lá no corte de cana. E essas pessoas acabam também se reunindo em grupos e trazendo à tona outras manifestações culturais para o nosso estado. O nosso estado ele é riquíssimo, mas se vocês começam a perceber por região, cada região vai desenvolver uma determinada cultura, vai desenvolver determinados costumes. E o maracatu rural vai ser constituído aí muitas vezes por trabalhadores da cana-de-açúcar. Coisa legal, né? Pois é, são heranças, são histórias que vão acontecendo e vão ajudando na construção da nossa sociedade, de como a gente vive hoje. Aí eu trago essa pirâmide. Senhor de engenho, população escravizada, para fazer a relação com o nosso presente, até já falei aqui. Senhor de engenho, no topo da pirâmide, poucas pessoas, né, que detêm o poder, a economia, a política, e aí nós temos a pirâmide na parte de baixo, né? Essa pirâmide é desigual, né? A gente percebe que tem pouca gente com determinado poder e tem aí uma grande parte da população que vive numa situação não tão, vamos dizer assim, satisfatória. E aí nós temos a desigualdade. Essa desigualdade social que nós encontramos hoje ainda é herança, é resquício daquela sociedade lá de trás, lá do passado. Isso vem até os dias atuais. E como é que está a situação das mulheres? Naquela época, sociedade patriarcal. Aproveitar mais um espaço aqui, aí nós temos aqui um lugar de fala da professora Kedma. Como é que a professora Kedma, de repente, visualiza a posição da mulher na sociedade hoje, comparado à sociedade patriarcal, à sociedade açucareira? Então, a gente já conseguiu muitas coisas, né? Nós, mulheres, alcançamos algumas posições, né?
a gente consegue hoje trabalhar, a gente consegue ter uma independência, né? Ao contrário de antigamente, né? Que as mulheres eram submissas em todos os sentidos, aos seus maridos, aos seus pais, aos senhores. A gente vinha de uma posição abaixo. Hoje, a gente, dia a dia, olha só, preste atenção, quinto ano. A gente ainda não chegou no ideal, tá? A gente ainda sofre discriminação, preconceito, a gente ainda está numa posição frágil na sociedade, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que temos muitas conquistas, outras ainda por vir, mas sempre na luta. Com certeza, olha aí, coisa boa. É a partir das lutas, né, a partir desse momento que a gente encontra a sociedade de uma forma, está insatisfeito com determinada situação, a gente vai contestar, vai argumentar para tentar mudar essa realidade. Então, se eu olho para aqui, para essa sala digital aqui, eu já consigo visualizar aqui a intérprete de Libras, eu vejo a Kedma, vejo lá na produção Vanessa, que está ali também em pé, Josi. Então, a gente percebe que as mulheres elas estão ocupando os espaços dentro da sociedade e isso é benéfico para a gente. A gente só tem a ganhar, deixar essa sociedade mais igual. Eu estou aqui dando aula para crianças aqui do 5º ano e aí eu tenho o chat aí com os meninos e as meninas. E aí a gente vai sempre um respeitar o outro, eu acho que isso que é importante também. Eu, nessa aula, até fui seguindo, mas eu acredito que eles estão participando, falando, está todo mundo assistindo. Eles estão assistindo, eles estão acompanhando, sim. E eu também fiquei muito curiosa e aprendi bastante, né, com essa aula do professor. E eu acho que a gente mereceria ficar até meio-dia, mas vocês sabem que não dá, né? Ela já está quase chegando ao fim, mas sempre é importante discutir essas questões. E lembrando, uma das formas que a gente consegue argumentar, que a gente consegue lutar é através da educação, tá? Quando a gente aprende a argumentar, a gente dá um passo à frente. Pois é, gente. História é isso. É para a gente parar, é para refletir, é para pensar mesmo. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu quem agradeço por estar mais uma vez na sua aula interagindo. Eles estão por aqui, estavam acompanhando com certeza e aprenderam tanto quanto eu. Olha aí, coisa boa, a gente fica feliz por isso. Hoje vou quebrar realmente os protocolos, hoje nós vamos ficar até meio-dia, então relaxa que a gente vai seguir. O professor da produção ali se desesperou. É não, gente, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.